Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo se cuidando, fazendo as nossas atividades. Hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos na última aula, que foi ligação iônica, tá certo? A próxima atividade que vocês irão receber é sobre ligação iônica. Então eu fiz um mapa mental, coisas que vocês já conhecem, né? Que vai trazer um resumo do que nós falamos de ligação iônica, as principais ideias. E vamos começar com a regra do octeto. Nós vimos que as ligações químicas é um modelo, precisa de um modelo para explicação, né? Nós já sabemos que existem ligações iônicas, covalente, metálica, que os elementos tendem a adquirir a configuração do gás nobre mais próximo. Então, esse é um modelo que explica como muitos elementos formam compostos, né? Então, as ligações químicas, elas existem, né, esse tópico, porque na natureza a maioria dos elementos se encontra na forma combinada. Então, é sinal que quando os elementos estão combinados, são mais estáveis. Então, daí surgiram os diversos modelos para explicar situações diferentes quando os elementos se ligam. Mas uma regra básica que explica a maioria dos modelos das ligações é a regra do octeto proposto por Lewis, que, tomando como referência um gás nobre, né, ele postulou que os elementos tendem a adquirir a configuração do gás nobre mais próximo. E o que é que isso significa? Que ele vai ficar semelhante ao gás nobre hélio, com 2 elétrons na camada K, ou com 8 elétrons na última camada. Então, toda vez que a gente for estabelecer uma ligação entre elementos químicos, a gente vai seguir essa regra do octeto. Depois nós vamos ver no outro capítulo elementos que não seguem esse modelo da regra do octeto, mas explica a maioria, certo? Os elementos tendem a ficar com 2 elétrons, se tiver só a camada, para ficar igual ao gás nobre hélio, ou 8 elétrons na última camada. E o primeiro modelo, né, que nós vamos falar, a ligação iônica, e a característica da ligação é exatamente essa, ligação entre íons. Mas para ver íons, alguém vai perder, alguém vai ganhar. Então a característica da ligação iônica é essa, vai ter uma transferência de elétrons. Quem perde se transforma num íon positivo, um cátion, e quem ganha se transforma em um íon negativo, um ânion. Como são cargas opostas, eles se atraem de forma eletrostática. As cargas opostas se atraem, tá certo? E quem é que participa da ligação iônica? Ora, quem tem tendência a perder formando cátion? Os metais, e nós vamos tomar como referência os principais casos do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 13, ou seja, alcalinos terrosos e da família do boro. E quem é que tem tendência a ganhar formando ânions? Os elementos do grupo 15, a família do nitrogênio, grupo 16, calcogênios, e o grupo 17, halogênios. Então, são esses os atores envolvidos numa ligação iônica. E os metais perdem tudo que tiver na última camada. Então, alcalino tem 1, perde 1, alcalino terroso perde os 2 da última camada, na última camada, o pessoal do grupo 13 perde os 3. Já do lado dos ametais, eles ganham o que falta para completar o octeto. Quem é do grupo 15, o grupo do nitrogênio, tem 5 elétrons na última camada, ganha 3. Quem é do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada, ganha 2. Quem é do grupo 17, já tem 7 elétrons na última camada, ganha 1, ok? Vamos ver alguns exemplos, né? O exemplo clássico é a formação do sal de cozinha, o cloreto de sódio. Se a gente observar a distribuição eletrônica do sódio, ele tem 11 elétrons, 2 na camada K, 8 na camada L e 1 elétron sozinho aqui na camada M. Já o cloro, como é do grupo 17, é um halogênio, tem 7 elétrons. Então, do ponto de vista do que nós já estudamos em tabela periódica, energia de ionização e afinidade eletrônica, é mais fácil o sódio perder esse elétron,
porque quando ele perde esse elétron, ele passa a ficar com a sua última camada semelhante a um gás nobre, com 8 elétrons, do que a gente adicionar mais 7. Já o cloro é mais fácil para completar o octeto, já que ele tem 7 na última camada, ele recebe um elétron. Então veja, como o sódio perdeu um, forma um cátion muito estável com a configuração eletrônica de um gás nobre, e o ânion, que o cloro ganhou um elétron, forma um ânion cloreto também com 8 elétrons. Então nós temos dois íons muito estáveis, porque estão semelhantes a um gás nobre. E aí, como são cargas opostas, eles se atraem e formam o composto NaCl. Uma outra visão aqui, né, dessa mesma ligação. E aí, aquilo que eu pedi para vocês, eu coloquei, foi a segunda atividade nossa, eu coloquei aquele desafio dos elementos químicos, porque, na verdade, nós não precisamos, vamos voltar aqui, você não precisa distribuir todos os elétrons do elemento. Veja quem é que participa da ligação. Só os elétrons da última camada, tanto do sódio quanto do cloro. Então, eu não preciso fazer distribuição eletrônica nem nada. Basta saber se o sódio é do grupo 1, ele tem um elétron na última camada. É isso que interessa, porque são esses elétrons que vão participar da ligação. O cloro, que é do grupo 17, tem 7 elétrons. Então, aqui está. Então, há uma migração, e aí esse cara vai perder, né? O sódio perde, forma o cátion sódio. Olha aí, 8 elétrons na última camada, muito estável. E o cloro, que ganhou um, formou o cloreto, também muito estável. Então, eles se atraem e formam um composto, tá certo? Então, é assim, a gente não precisa fazer distribuição eletrônica, ó. Basta saber o grupo do elemento e aí aplicando aquela regra. Os metais vão perder tudo que tem na última camada e os ametais o que precisa para completar 8 elétrons. Essa é a fundamentação da ligação iônica, toda a teoria envolvida. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Para a montagem de fórmula. Então veja o seguinte. Primeira coisa, todo composto ele é eletricamente neutro. Então o número de cargas positiva, que é igual ao número de elétrons perdidos, é igual ao número de elétrons recebidos. Então não pode ficar sobrando nem faltando elétrons, ok? Essa é a orientação quando a gente quer escrever a fórmula de um composto iônico. No final, as cargas positivas têm que ser igual a cargas negativas. Vamos ver um primeiro exemplo? Se eu quiser saber qual é a fórmula do composto formado pelo alumínio e o enxofre. Então, a sua primeira coisa é identificar o grupo do alumínio. O alumínio é do grupo do boro, é boro, alumínio, gálio e ditálio. Ele tem 3 elétrons na última camada. O enxofre é um calcogênio, tem 6, é do grupo 16. Então, veja, o alumínio tem 3, precisa perder 3 elétrons. Mas o enxofre, sendo do grupo 6, só precisa ganhar 2. Então, dos 3 elétrons, 2 são transferidos para o enxofre, mas o que foi que nós vimos? Não pode ficar sobrando elétrons. E esse elétron aqui, o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Então, nós vamos colocar quantos átomos forem necessários para que no final o número de elétrons perdidos seja igual ao número de elétrons recebidos. Então, esse elétron aqui do alumínio, vamos colocar um outro átomo de enxofre, que não esqueça, precisa de 2, e aí ele transfere. Mas está faltando ainda um. Então, vai ser necessário colocar mais um átomo de alumínio, que doa um para cá, mas ficou sobrando 2. Nada, nenhum problema. Vamos colocar mais um átomo do enxofre, ok? E aí, qual é a fórmula final do composto? É simples. Quantos átomos de alumínio foram utilizados? 2. Quantos átomos de enxofre foram utilizados? 3. E essas cargas, como é que eu descubro? É simples. Quem perde fica positivo. O alumínio perdeu quantos? 1, 2, 3. Cada alumínio só perde 3 elétrons.
O enxofre que já tem 6, ganhou quanto? 2. Então daí a carga mais 3 e menos 2. Não é tranquilo? É muito fácil isso daí, tá certo? Então a regra geral que a gente vê é essa. Quando eu quiser montar a fórmula de um composto iônico, então, ó, eu tenho um cátion, a carga mais X, que é de acordo com o número de elétrons que ele perdeu, um ânion, a carga menos Y, que é o número de elétrons que ele ganhou. Então, para montar a fórmula, já que o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, basta a gente inverter a carga, sem o sinal, claro. A carga aqui do ânion, esse Y, vai indicar quantos átomos tem do cátion A. E a carga, né, o número aqui em módulo dessa carga, o X, vai indicar o número de átomos do ânion. De modo que a fórmula é essa, o número de átomos de cada elemento, AY e BX. Não esqueça que no final permanece aqui as cargas, ok? Então, vendo rapidamente o exemplo. Se eu quiser saber o sódio e o oxigênio, ora, o sódio tem um elétron na última camada, é do grupo 1. O oxigênio é um calcogênio. Então, o sódio vai precisar perder esse elétron, mas o oxigênio, que é do grupo 16, tem 6, precisa de 2. Então, 2 átomos para sódio e 1 para oxigênio, Na2O. O mesmo esquema, cloreto de cálcio. E para a gente não perder tempo, tendo que desenhar toda vez isso, podemos aplicar logo a regra prática. Alumínio e oxigênio. O alumínio, agora, se eu não souber a família, aí eu estou ferrado. O alumínio é do grupo 13, quer dizer que tem 3 elétrons na última camada, e o oxigênio é um calcogênio. Então, quem é calcogênio ganha 2, a carga é menos 2, e o alumínio perde 3. Eu inverto 3 para cá, 2 para cá, olha a fórmula aí do composto, a L2O3. Gente, não tem coisa mais simples, vocês vão pegar a tarefa e resolver toda essa tarefa, ok? Pronto. Repetindo aí para ninguém, detalhando aí para ninguém se atrapalhar, né? A L2O3, porque pegou a carga desse, inverteu, a carga desse, inverteu. Não é simples? A mesma coisa, ó, outro exemplo. Quando o magnésio se combina com o cloro, ora, o magnésio é do grupo 2, perde 2, carga mais 2. O cloro é um halogênio, ganha 1, carga menos 1. Inverta as cargas, olha aí, beleza, MgCl2. Agora veja, se puder simplificar, se forem números simplificáveis, nós devemos simplificar. Veja esse exemplo aqui. O cálcio é do grupo 2, perde 2. O oxigênio é do grupo calcogênio, ganha 2. Quando você invertesse, ia ficar 2 para o cálcio e 2 para o oxigênio. 2 para 2, a gente pode simplificar 1 para 1. Então, por isso que, na verdade, é 1 para 1. CA, eu não preciso colocar o índice 1, ok? E, para a gente encerrar, os compostos iônicos, as suas propriedades. São sólidos cristalinos, possuem alta temperatura de fusão e ebulição, conduzem bem a corrente elétrica quando em solução ou fundidos, e são solúveis em água. E aí, para você fazer aquela revisão sempre que precisar, um mapa iônico com tudo que nós falamos aqui. Ok, pessoal? Até a próxima.